Boa noite, queridos. Quero desejar a todos uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos agora definitivo a nossa live, a live que eu prometi a todos que hoje eu iria passar uma live com estudo de uma matéria da teologia sistemática. Vamos falar hoje um pouquinho de uma matéria da teologia sistemática chamada Ramatiologia ou Ramatiologia, que é estudo sobre o pecado. E como você pode ver aí na frente, eu estou usando um estudo da revista Betel, um slide feito pelo meu amigo professor Éder Tomé. E nesse trimestre que passou, trimestre retrasado, a Betel trouxe esse estudo aí da doutrina do pecado. Então, quero compartilhar com você sobre esse estudo, o estudo sobre o pecado, com o tema Uma Realidade Humana, o pecado como uma realidade humana. Boa noite, agora estamos definitivo. E para começarmos, eu preciso trazer alguns objetivos que eu quero trazer nesse estudo nessa noite para você. São 3 objetivos nessa live, nesse estudo dessa matéria, doutrina do pecado, da teologia sistemática. O primeiro objetivo é mostrar alguns problemas causados pela essência do pecado na vida humana. O segundo objetivo é apontar as principais consequências do pecado na vida humana. E o terceiro é apresentar a necessidade de um libertador, de se arrepender-se e de congregar. Tá aí então 3 objetivos que nós teremos nesse estudo, nessa noite, ou nessa manhã, né, que já vamos virar aí, o relógio já está virando para meia-noite. Então esses aí são os 3 objetivos que nós vamos seguir aqui nessa noite, nessa live, nesse estudo. Eu quero pegar um texto, tá? Um texto para trazer como texto áureo, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele fala sobre isso. Romanos capítulo 3, versículo 23, onde diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu quero fazer a aplicabilidade dessa verdade prática para nossas vidas, que diz o seguinte: a realidade do pecado na vida humana e a providência de Deus devem sempre estar presentes em nossa mente. Eu vou repetir essa verdade aplicada. A realidade do pecado na vida humana e a providência de Deus devem sempre estar presentes em nossa mente. Então, está aí essa verdade prática que vem dizendo sobre esse versículo que nós acabamos de ler, que a realidade do pecado ela deve ser uma realidade na nossa vida. E também a providência de Deus deve sempre estar presente em nossa mente. Nós vamos aprender o porquê, a providência de Deus e a realidade do pecado deve estar sempre presente em nossas mentes. Eu quero pegar um texto básico para a gente ancorar o nosso estudo dessa noite, da doutrina do pecado. Eu quero pegar Romanos, o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos,
capítulo 1, do versículo 28 ao 31. Se você tiver sua Bíblia aí, se você puder acompanhar, ou acompanhe aí mesmo pelo slide que você está assistindo, pela aula que você está tendo aí, que diz assim o versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável e sem misericórdia. Tá, então, o texto que nós temos por base para o nosso estudo dessa noite da doutrina do pecado. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 31. E aqui nós já começamos a nossa introdução do estudo dessa noite. O ser humano foi criado para relacionar-se com Deus. Porém, o pecado ocasionou a separação do homem da comunhão com Deus, trazendo a condenação eterna. Apenas Jesus é quem pode livrar o homem desse mal. Nós vamos ver essa verdade no Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Eu quero trabalhar com a Bíblia nessa noite, fazer menção dos versículos que nós vamos estar estudando. E esse aí eu quero ler para você Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, capítulo 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Estou lendo na Bíblia RA, Revista Atualizada. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa passagem aqui você encontra a história de Zaqueu, quando os publicanos, quando ali os fariseus questionaram Jesus, e Jesus citou essa palavra para eles, que o Filho do Homem veio buscar e resgatar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Essa comunhão que nós acabamos de citar aí agora, que o ser humano tinha com Deus no Jardim do Éden e perdeu essa comunhão porque ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus, ele desobedeceu os mandamentos de Deus e assim ele perdeu essa comunhão. Mas Jesus, dizendo aqui no Evangelho de Lucas, que ele veio resgatar, que ele veio buscar o que se havia perdido. Jesus veio buscar a humanidade que se havia perdido em Adão. Reverendo Laércio, chegando aí agora, a paz do Senhor. Reverendo, se o senhor quiser dar aí uma palavrinha, o senhor pode colocar os comentários aí que vai ser muito bom. Vai ajudar muito aí na nossa aula. Estou pegando aí a doutrina do pecado, uma matéria que foi dada na EBD da Betel, da editora Betel. Achei muito bom e optei por usar essa matéria hoje no nosso estudo. Deus abençoe o senhor, reverendo. Então, meus queridos, voltando ao assunto, o pecado ocasionou, como está dizendo aí no slide, a separação do homem com Deus. O homem perdeu essa separação, o homem perdeu essa comunhão, melhor dizendo, com Deus.
E por perder essa comunhão com Deus, ele não tem como chegar-se a Deus sozinho. Somente Jesus pode livrar esse homem do pecado. Tanto que Jesus falou aqui, esse contexto aqui desse versículo a qual eu li, fala de Zaqueu, que Deus veio resgatar todos. Então, a nossa introdução fala sobre isso. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite é um estudo da matéria da teologia sistemática. E tem o nome de amartiologia, ou seja, doutrina do pecado. Amartiologia em grego, né? Doutrina do pecado. Pecado em grego é amartiologia. E nós vamos estudar essa matéria nessa noite, nessa live aqui que eu tinha prometido aos irmãos ontem, mas como eu cheguei muito tarde ontem, não deu para fazer o estudo. Então, está aí mais uma matéria da teologia sistemática. Eu vou estar com frequência passando alguns estudos da teologia sistemática, algumas matérias da teologia sistemática. Mais para frente nós vamos ter outras matérias. Eu já dei uma atrás aí sobre angelologia. Mais para frente eu estou querendo dar demonologia. E sucessivamente vamos aí trazendo outras matérias com o tempo. Então nós vamos começar aí a destacar o pecado é mais do que um problema. E nesse um pecado é mais do que um problema, que é o nosso primeiro item, primeiro tópico aí, diz o seguinte: ao afastar-se de Deus, o homem contraiu sobre si mais do que um problema para resolver, pois esse mal tornou insolúvel do ponto de vista humano. Vejamos o que é o pecado em si. Então nós vamos trazer aí com relação ao conceito do que é o pecado. Você pode ter muitas coisas aí com relação ao que é o pecado, mas eu quero destacar aí 3 coisas do que vem a ser o pecado em si. Primeiro, falha para com o propósito com Deus. Segundo, uma insensatez humana. E terceiro, uma dívida para com Deus. Então está dizendo aí que ao afastar-se de Deus, o homem contraiu sobre si mais do que um problema para resolver. Ou seja, esse problema o ser humano não vai conseguir resolver. Esse problema o ser humano nunca conseguirá resolver, que é o problema do pecado. Esse mal do pecado é um problema insolúvel aos olhos humanos. Não há filosofia, não há estudo, não há formação acadêmica, não há poder aquisitivo, ou bonito, ou feio, ou branco, ou negro, ou amarelo, ou pardo, ou brasileiro, ou americano, japonês, angolano, chinês, francês, ou seja, qualquer que seja a etnia da pessoa, qualquer que seja o poder aquisitivo dessa pessoa, jamais essa pessoa conseguirá resolver o problema do pecado. O problema do pecado ele é insolúvel aos olhos humanos. O problema do pecado ele é insolúvel às tentativas humanas de tentar resolver esse problema. Então, o ser humano tem aí pela frente um mal insolúvel para ser resolvido. E aí temos aí mais ou menos o que é o pecado em si. E vamos trabalhar em cima dessas 3 análises aí. A falha para com o propósito divino, tá? A insensatez e a dívida com Deus. Vamos começar falando da falha, que o pecado é uma falha para o propósito divino. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E eu quero ler para vocês Efésios capítulo 5. Quero trabalhar hoje com a Bíblia. Efésios capítulo 1, desculpa.
do versículo 5, versículo 6, que diz o seguinte, vou ler para você. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tá? No versículo 5 diz o seguinte, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6 diz, para o louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, está dizendo aqui que Deus, tá? Que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Mas, devido a esse homem ter pecado, ele tirou esse louvor da glória de Deus da sua vida. Então, o pecado na vida do homem desviou os propósitos divinos. Qual era o propósito divino? O homem adorar a Deus, o homem ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com seu Criador. Então, o pecado, ele quebrou esse propósito de Deus. Quebrando os propósitos de Deus divinos, deixando totalmente aquém do projeto original. Ou seja, o projeto original, como você pode ver aí no slide que eu estou passando para você aí, o projeto original era que Deus desejava conversar com o homem, Deus desejava falar com o homem, mas por causa disso, por causa desse pecado, desse desvio do homem, o homem então se afastou de Deus. E aí você vê a segunda figura, que é do seu lado direito, o homem sendo expulso da presença de Deus. Nas figuras aí você pode muito bem codificar, né, o que eu estou querendo dizer. Na primeira, você vai ver o projeto original, onde Deus conversava com o homem. Diz o texto sagrado que o próprio Deus descia na virada do dia para conversar com o homem. Ele tinha comunhão com o homem que ele havia criado, mas depois desse pecado o homem se esconde de Deus, o homem corre para trás das árvores para se esconder de Deus, mas a Bíblia diz que o próprio Deus foi atrás do homem, o homem decaído, o homem desobediente, para ali poder voltar a ter um relacionamento com o homem. Mas nós conhecemos a história, o que houve no Jardim do Éden. A degradação do homem com o passar dos séculos, com o passar do tempo, e nisso o homem se afastou de Deus, perdeu a sua posição de comunhão com Deus. Ainda na falha com o propósito de Deus, eu quero trazer aqui o significado conceitual, o conceito de pecado. Qual é o conceito de pecado? Qual é a etimologia dessa palavra pecado que nós temos no português? A palavra em grego para designar o pecado é amartia ou hamartia, que significa errar o alvo ou estar no caminho errado. Existe um grande obstáculo para encontrar o caminho certo ou o caminho de retorno a Deus, pois o pecado afetou o homem na sua inteligência e percepção. Observe que o homem ele não consegue sozinho encontrar o caminho de volta para casa. Casa que eu falo é comunhão com Deus. Porque o seu espírito ele está morto. Vamos falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Não quero esgotar o assunto aqui. Mas o conceito da palavra grega para pecado, a nossa palavra português pecado, a portuguesa da pecado, significa hamartia. E o significado é errar o alvo. Você vê aí uma figura aí, cheia de flechas fora do alvo, o homem errando o alvo. O homem erra o alvo nas suas decisões, o homem erra o alvo em seus sentimentos, o homem erra o alvo em suas percepções. Então, o pecado afetou aí, de uma forma geral, a inteligência e a percepção do ser humano. Não estamos dizendo que o ser humano não é inteligente, porque aí vem a pergunta, mas como o ser humano produz tanta coisa, o ser humano é muito inteligente, a gente tem pessoas super inteligentes. Na verdade,
A inteligência que nós estamos falando aqui é para buscar Deus, para buscar a face de Deus, para ter relacionamento com Deus. Essa é a inteligência humana. A Bíblia chama essa a inteligência do homem que reconhece a Deus como seu Criador e a percepção espiritual de se relacionar com esse Deus. Então, existe aí um grande obstáculo para que o ser humano encontre o caminho certo, o retorno para Deus, pois esse pecado que Adão cometeu, que afetou toda a raça humana, afetou a gente na nossa inteligência e na nossa percepção. Então nós não conseguimos ter percepção espiritual do reino de Deus. Ainda sobre esses propósitos que teve uma falha nos propósitos de Deus, que é uma falha no propósito de Deus, não da parte de Deus, mas da nossa parte, diz o seguinte, o grande problema da humanidade é o pecado. Os sofrimentos, doenças, maldições e mortes são consequência da entrada do pecado no mundo. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Vou ler para você. Romanos, no capítulo 5, verso 12, vai dizer o seguinte. Paulo escrevendo, no capítulo 12, verso 5, vai dizer o seguinte. Assim também nós... Romanos 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que por um homem, que homem foi esse? Adão. Entrou esse pecado no mundo e esse pecado contaminou toda a raça humana depois de Adão, porque todos nós viemos de Adão. Então, Paulo está dizendo que toda a raça humana foi contaminada com esse pecado. Aqui quebra qualquer filosofia de que Deus já escolheu algumas pessoas, já nasceu algumas pessoas salvas e outras condenadas. Aqui quebra toda essa filosofia. Entendeu? Ou seja, a Bíblia está dizendo que toda a raça humana que pecou em Adão. Eu vou ler novamente o versículo para você entender. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra homens aqui não se refere ao gênero masculino. Não, aqui se refere ao ser humano. Homem aqui se refere ao ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, Paulo está dizendo que todos pecaram. Então, o grande problema da humanidade é o pecado. O sofrimento que o ser humano tem, as doenças psicossomáticas, as doenças neurológicas, as doenças psicológicas, as doenças físicas, depressão, tudo isso que acontece na vida humana, isso é oriundo do pecado. Então, nós temos que entender, é claro, que nós temos os médicos, nós temos o psicólogo, os psicoterapeutas, para cuidar das pessoas, né? Temos remédio, tomamos remédios. Eu, particularmente, estou até me tratando, né, de uma enfermidade, mas devemos entender que isso também não exclui de eu ir no médico, eu sabendo que o pecado é o grande problema que causou isso tudo, ainda que existem algumas coisas que nós precisamos nos cuidar, a nossa saúde física, mas eu quero dizer de uma forma geral que todos esses sofrimentos que nós temos, que nós passamos, todos esses dissabores, ele é oriundo do pecado, ele é oriundo do Jardim do Éden. A sociedade precisa entender que o pecado é que causa todo o mal na sociedade.
Todas as doenças que existem é oriunda do pecado. Ela vem do pecado. Talvez você possa assim, mas Satanás também coloca doença nas pessoas, as pessoas também não se cuidam. Mas eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando que o ponto principal de tudo que está acontecendo no nosso meio, tudo que acontece na raça humana, o ponto principal vem do Jardim do Éden. Lá, sim, o ser humano precisa da redenção. Então, as doenças, as maldições, mortes, são tudo consequência da entrada do pecado no mundo. E o apóstolo Paulo, ele fala isso aqui na sua carta aos Romanos para a gente, que por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, todos nós fomos também condenados em Adão, condenados no pecado de Adão. Então, a prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Vamos falar um pouquinho mais à frente dessa morte, os 3 tipos de morte, né? Quais são os 3 tipos de morte que entrou na raça humana depois que essa raça humana contraiu esse pecado do Adão, né? Depois que nós fomos condenados por esse pecado de Adão, recebemos esse pecado de Adão na nossa vida ao nascermos. E eu vou falar quais foram os 3 tipos de morte que entrou, os 3 tipos de mortes que entrou na raça humana, entendeu? E então nós vamos aí para o nosso segundo item, que diz o seguinte, que o pecado é uma insensatez. O homem foi criado para viver segundo a vontade e as leis de Deus, do seu Criador. E isso é acertar o alvo. Entendeu? O pecado erra o alvo. Tá? Vamos falar um pouquinho desse acertar o alvo mais na frente, com a questão do arrependimento, do verbo arrepender. Entretanto, o ser humano, em seu egoísmo, se recusa a viver assim. Ou seja, o ser humano, ele sabe, né? Ele sabe que quer fazer o bem, vamos falar um pouco também mais na frente, mas ele não procura fazer o bem, porque o pecado que existe no homem não deixa ele fazer esse bem. Então, entretanto, o ser humano, em seu egoísmo, se recusa a viver, tá? A viver assim, a viver acertando o alvo. O pecado, pois, consiste numa insensatez, visto que alterou a forma de pensar, sentir e de agir do ser humano. Observe que o autor aqui ele fala 3 coisas: pensar, sentir e agir. Quando Deus criou o ser humano, o livro do Gênesis vai dizer o seguinte, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que a Bíblia está querendo dizer quando ela fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O que Deus está querendo dizer com isso? Fazendo aí uma exégese desse versículo bíblico, nós entendemos que o ser humano possui algo que tem em Deus. Não somos iguais a Deus, mas possuímos algo que tem em Deus. Podemos dizer que são os atributos compartilhados de Deus com a raça humana. Quais são esses atributos? Atributos de pensar. Deus é um ser inteligente, um ser pensante. Então, ele criou o ser humano pensante. Nós pensamos, né? Nós pensamos. Deus é um ser que pensa. Deus é um ser também que sente. Por Deus ser um ser que sente, o sentir aqui podemos dizer sobre emoções. Sentir emoções. Nós também sentimos emoções. Somos emotivos. E também nós tomamos decisões, que aí vem do verbo agir. Deus também é um ser que toma decisão por si próprio. Nós também podemos tomar decisão, decidir o que é melhor e o que é ruim para nossas vidas. Então, somos um ser livre, somos um ser livre, somos um ser pensante, somos um ser que somos um ser emotivos e também somos um ser que temos a nossa vontade própria. Então, esse é o significado de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser que pensa, Deus é um ser que sente e Deus é um ser que age, que toma decisões próprias. Então, o ser humano foi afetado aí
pelo pecado nessas três áreas aí, do pensar, do sentir e do agir, e por isso ele age nessa insensatez, tá? Ainda falando sobre a insensatez, passando para o próximo slide, diz o seguinte: há uma lista extensa de pecados, né, uma lista extensa de palavras na Bíblia para definir esse pecado. Nós temos aí algumas palavras, né, que se refere ao pecado. Primeiro, temos aí iniquidade, a palavra iniquidade, temos transgressão, temos aí erro, impiedade, engano, maldade, rebelião, violência, perversão, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça e muitas outras palavras você vai encontrar na Bíblia Sagrada que se refere aí a palavra pecado, entendeu? Então, iniquidade significa também pecado, né? Transgressão também significa pecado, erro, né? Significa também pecado, impiedade, engano, tudo isso significa pecado. Prostituição, essa palavra prostituição aí, ela vem de uma palavra grega porneia, né? Porneia não é só o fato de a pessoa ter contato com pornografia. Porneia é uma prostituição que a pessoa faz, tá, com seu corpo, que é contrário, tá, que é contrário aos mandamentos de Deus. Então, porneia pode ter um monte de significado aí: sexo ilícito, fora do casamento, adultério, masturbação, mas o que podemos botar aí relacionamento extraconjugal, né, o adultério, pode ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Então, tudo isso significa aí prostituição, porneia, né, a palavra grega porneia. Temos aí também injustiça, a palavra injustiça, que significa também, tem essa definição também de pecado. Injustiça podemos colocar aí injustiça social, injustiça religiosa, injustiça no trabalho, injustiça na família. Então, injustiça em tudo quanto é lugar. A injustiça também, ela está presente também na vida do ser humano. E muitos outros pecados nós vamos ver aí também na Bíblia Sagrada, registrado na Bíblia Sagrada. Então, o pecado é, portanto, uma insensatez, uma tolice, é uma loucura, como diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 25. Ainda falando sobre a insensatez, diz o seguinte: a raça humana herdou de Adão a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta aos Romanos, e eu quero fazer menção de novo aqui da carta aos Romanos, no capítulo 7. Deixa eu caçar aqui para você, para a gente ler aqui. Capítulo 7, versículo 18, 21 e 23. O versículo 18 diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E aí no versículo 21, ele vai dizer o seguinte: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E o versículo 23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que há uma lei, tá, no corpo humano, na nossa vida humana, que nós herdamos de Adão, que quando o apóstolo Paulo diz, ele fala, Paulo não estava dizendo que ele vivia uma briga constante, ele vivia naquele desespero, né, de não pecar, mas ele está dizendo que existia algo dentro dele que a todo momento queria fazer ele se desviar, queria fazer ele brigava com essa lei que estava dentro dele. Essa lei que ele fala é essa herança pecaminosa que nós temos de Adão. Então ele fala que ele adorava o Senhor com o homem interior, né? Mas tinha nos seus membros essa lei que nós herdamos de Adão.
Então o apóstolo Paulo ele fala dessa herança, essa natureza, tá, que domina, que deseja dominar o ser humano de uma forma tirana. Paulo ele fala sobre, nas suas cartas aos Romanos, ele fala muito sobre dois senhores, vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, mesmo sabendo o que é correto, o homem é impulsionado por essa natureza a fazer o que é incorreto, pois é escravo do pecado. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que mesmo a gente sabendo o que é correto, muitas das vezes nós agimos de forma errada. Por quê? Porque é esta herança pecaminosa que nos faz desviar, que nos faz errar o alvo. E aí você vai ver aí duas setas, um ponto de interrogação, uma seta indo para o lado direito incorreto e uma seta indo para o lado esquerdo correto, e um ponto de interrogação. Isso é que o pecado faz em nossas vidas. Ele coloca um ponto de interrogação nas nossas decisões, ao ponto de nós agirmos incorretamente. E passando aí para o terceiro item, sobre o conceito do que é o pecado, mas o terceiro item diz assim, que o pecado é uma dívida para com Deus. O pecado é uma dívida, uma ofensa, por isso é mais que um desagrado. É uma ofensa direta ao padrão moral e santo de Deus. Nós vamos ver isso ainda na carta aos Romanos, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui para você, capítulo 5, versículo 16 e versículo 20, que diz assim, ó. No versículo de 20 diz assim, ó, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no versículo 16 ele diz assim, ó, o dom, entretanto, não é como no que em somente um... O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Paulo está dizendo que Adão pecou e nós estamos vindo pecando atrás de Adão. Então, diante de muitas ofensas, Paulo está falando que a graça ela superabundou. É interessante observar que Paulo corrigiu um erro, né, de pensamento na igreja de Roma, que falou o seguinte, já então que a graça, quanto mais a gente peca, mais a graça é manifestada, então vamos pecar para que a graça se manifeste mais em nossa vida. E Paulo disse que de maneira nenhuma, que se a gente está debaixo da graça, não podemos estar debaixo do pecado. Então, por causa dessa ofensa que Adão cometeu no Jardim do Éden, nós viemos também assumir essa ofensa. Então, há várias demonstrações nas Escrituras sobre o pecado como dívida. Na oração dominical, nas palavras de Jesus e nos termos paulinos, como redenção e remissão. Então, acabamos de ver aqui agora, né, essa passagem bíblica onde o apóstolo Paulo fala sobre isso, e nós vamos ver também com frequência essa palavra redentor, remissão, remir, nas cartas paulinas, onde fala de Jesus de Nazaré, fazendo a obra de remissão, da nossa remissão ali na cruz do Calvário, devido a essa dívida que nós temos com Deus. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer que nós, sendo inimigo de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu filho. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Então, essa dívida que nós tínhamos para com Deus, essa dívida, ela foi paga por Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ali no seu momento de morte, ali antes dele morrer, ele falou uma palavra grega, testelestai, ou seja, está consumado. Entendeu? Está consumado, vem de uma palavra testelestai, significa pagar uma dívida, quitar uma dívida. Então, Jesus ali na cruz do Calvário, ele quitou a nossa dívida, pagou a nossa dívida com relação ao pecado. Então, quem está em Cristo, a sua dívida foi paga. Jesus é o nosso Salvador. Por isso que ele é considerado o nosso Salvador, porque ele nos resgatou do pecado. E aí nós vamos passar para o segundo tópico,
da lição, desse estudo, que diz o seguinte: quais foram as consequências do pecado? O pecado é como um vírus letal que contagia internamente e se expande por onde passa. Então você vê aí um desenho semelhante, né, ao vírus que nós estamos passando aí hoje. Hoje nós estamos passando aí essa catástrofe mundialmente, né, falando do vírus, desse Covid-19 que já matou muita gente, que tirou muitas pessoas, levou muitas pessoas, né? E nós temos aí uma orientação da saúde para que nós coloquemos máscaras em locais fechados, né? Supermercado, enfim, onde for um local fechado de muita gente, muita aglomeração, que nós possamos usar máscaras. É até obrigatório agora, é uma determinação estadual e acho que até federal, o uso da máscara em locais fechados, dentro de ônibus, supermercado, enfim, igrejas também. Então, e tem também a orientação para que nós manter, né, 2 metros, 2,5 metros, 1,5 metro de distância. Por quê? Porque o vírus ele se propaga dessa forma, né, através de gotículas, né, de salivas, né, de spray de salivas. Então, se uma pessoa espirra e ela está com Covid, se ela tiver sem máscara e a outra pessoa de perto dela tiver sem máscara, com certeza ela pode passar esse vírus para outra pessoa, que é o que está acontecendo. Então, tem aí alguns cuidados que a saúde, né, os grandes médicos da saúde aí têm nos orientado a lavar as mãos com álcool e gel, sempre estar lavando as mãos, nunca botar a mão no olho, na boca, no nariz, enfim, alguns cuidados aí de higiene, né? Higiênico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que da mesma forma que esse vírus, esse coronavírus se espalhou, que veio lá da China, né, de um lugar lá da China, que se espalhou para o mundo todo, assim também é o pecado. O pecado se espalhou para o mundo todo, o pecado ele se espalha, ele contagia internamente a pessoa e através dessa pessoa ele vai se expandindo por toda a raça humana. Aonde o pecado chega, ele se expande para qualquer lugar. Então, a gente vê aí muitas pessoas na sociedade morrendo inocentemente, perdendo as suas vidas inocentemente, muitas injustiças na sociedade, e isso é o vírus do pecado que está na sociedade. Somente Deus, que é poderoso, somente o Senhor Jesus Cristo que é o antídoto para livrar a gente desse vírus chamado pecado. E aí nós vamos então falar sobre as consequências do pecado. E eu quero trazer 3 pontos dessa consequência. O pecado é nocivo e traz dores e consequências destrutivas para toda a humanidade. Entre as mais diversas consequências, destacaremos 3. Primeiro, a perda de comunhão, o vazio existencial e a morte. Aqui nós vamos falar dos 3 tipos de morte que adentrou na raça humana depois que Adão pecou contra Deus, pecou contra o seu Criador. Então, o pecado é nocivo e traz dores e consequências destrutivas para toda a humanidade. Dentre as mais diversas consequências destacam 3: a perda de comunhão, o vazio existencial e a morte. Vamos falar da perda de comunhão primeiro. O que significa ter perdido a comunhão com Deus? Significa estar desconectado de Deus por consequência da prática do pecado. É estar morto. Olha o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Podemos afirmar que a comunhão é a vida da alma. Ou seja, essa verdade ela é ratificada na carta aos Colossenses. Eu vou ler para você que o apóstolo Paulo nos diz, Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E aqui eu quero parar para fazer algumas considerações com relação a essa morte.
com relação a essa comunhão. Já foi falado um pouquinho atrás que no Jardim do Éden o homem tinha comunhão com Deus, conversava com Deus. Na virada do dia, Deus ia no Jardim do Éden, tinha um lugar lá que ele se encontrava com o homem. Provavelmente deve ter um lugar específico que ele se encontrava com Adão e ali ele traçava um relacionamento íntimo com Adão. Quando Adão peca contra Deus, quando os dois, o casal, né, Adão e Eva peca contra Deus, eles perdem essa comunhão com Deus. Então, 3 pecados entrou na raça humana. O primeiro pecado, a Bíblia chama ele de pecado, a primeira morte, desculpa, ela é chamada de morte espiritual. O que é morte espiritual? Morte espiritual é quando o meu espírito não tem contato com Deus, não tem contato com o Criador. Eu posso estar vivo fisicamente, mas espiritualmente eu posso estar morto. Quando se fala morte espiritual, é o meu espírito que não tem contato com Deus. Por eu estar morto espiritual, estou dando um exemplo, por um exemplo que eu estou dando para você entender, a minha linha de raciocínio, por eu estar morto espiritual, o meu espírito ele não busca as coisas de Deus. O meu espírito não tem vontade de buscar as coisas de Deus. Então, se o meu espírito não busca as coisas de Deus, a minha alma, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, a minha alma, ela é teleguiada pela carne, porque a alma é onde estão os nossos sentimentos. A alma é que me conecta com o mundo à minha volta. É na alma que eu sinto, é na alma que eu desejo. Então, segundo alguns teólogos, diz que é na alma que está o intelecto humano. Então é na alma que eu tenho desejo, é na alma que eu sinto, e é a alma que me faz conectar ao mundo externo. Então, quando o meu espírito está morto, que é o espírito que nos liga para Deus, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou para a mulher samaritana que Deus é espírito, então Deus ele tem contato conosco através do Espírito, o Espírito Santo com o nosso espírito. Então, quando o meu espírito está morto, esse meu espírito ele não tem como levar a minha alma, guiar a minha alma. A minha alma ela fica sem destino. E quando ela fica sem destino, quem pega ela para guiar? A minha carne. Quando eu falo carne, eu não estou dizendo parte física. Eu estou dizendo os desejos pecaminosos. Há uma palavra na Bíblia Sagrada, palavra grega, um vocábulo grego usado para a palavra carne, em alguns contextos, que é sarx. Sarx é desejos pecaminosos, é desejos oriundos do pecado de Adão. São desejos desviados, entendeu? São desejos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, a minha alma agora ela passa a ser guiada por esses desejos. Por quê? Porque o meu espírito que busca Deus, que era para buscar Deus com entendimento, ele está morto. Então o apóstolo Paulo ele fala na sua carta, está falando aqui que nós estávamos mortos nas nossas ofensas. Então, por eu estar morto, um exemplo que eu estou dando, por eu estar morto, espiritualmente, eu não tenho contato com Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Por eu estar morto, eu posso até orar, eu posso até fazer atos religiosos, eu posso até ofertar, mas se o meu espírito não foi vivificado por Deus, eu sou morto. E Deus não tem comunhão com o morto. Deus não traça relacionamento com o morto. Então ele precisa ressuscitar, ele precisa fazer reviver o meu espírito. Uma dessas coisas, um grande exemplo, é a parábola do filho pródigo. Você vai ver o pai falar sobre essa palavra reviver. Quando o filho mais velho chega para questionar o seu pai, né, com relação ao do seu irmão que havia saído e havia voltado para casa, que o pai estava muito feliz com esse retorno do seu filho, o pai vai virar para o seu filho mais velho e vai dizer assim que assim, este meu filho estava morto e reviveu. A palavra reviver ali é trazer de volta a vida, reanimar de novo a vida. Então, o que acontece com o ser humano quando ele está morto espiritualmente? A vida espiritual dele está morta. Ele é um ser humano normal, é um ser humano que está vivo fisicamente, ele vai ter os afazeres dele, ele vai ter a vida dele normal na sociedade,
vai ser uma pessoa que vai trabalhar, vai ser uma pessoa que vai cumprir as suas obrigações com o seu patrão, com os impostos, enfim, vai ser uma pessoa correta, mas, porém, é uma pessoa que o seu espírito ainda continua morto. Precisa desse espírito ser ressuscitado. Então, o apóstolo Paulo fala que nós estávamos dessa forma, mortos. Então, essa foi a morte, essa foi a primeira morte que entrou na raça humana quando Adão pecou contra Deus. A segunda morte que nós vamos ver na Bíblia Sagrada é a morte física, já foi falado um pouquinho lá atrás. A morte física, a morte que tanto tira as pessoas, vindima as pessoas queridas, leva nossos entes queridos, leva as pessoas amadas, e a gente fica muito triste. Então tá aí essa grande pandemia levando um monte de pessoas, matando um monte de pessoas. Então essa morte é oriunda também do pecado, que é a morte física. E a terceira morte tanto que Adão, quando pecou, Adão não morreu logo, entendeu? Adão ainda viveu 900 e poucos anos ainda. Então, ali fala da morte espiritual. E a morte física, certamente Adão não peca, Adão não ia ter essa morte física. Deus não fez um ser humano para morrer, entendeu? A morte, podemos dizer que a morte, ela entrou como intrusa na raça humana. A morte, ela não fazia parte da nossa vida. Ela começou a fazer parte da nossa vida depois que o homem pecou. Então ela é uma intrusa na nossa vida. E essa intrusa um dia ela irá sair, porque o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios o seguinte: tragada foi a morte na vitória. Essa morte ela vai ser tragada, ela vai ser tirada da nossa vida. Nós vamos ser incorruptível, nós vamos ter o mesmo corpo que Jesus está tendo agora, que Jesus tem agora no céu, um corpo glorificado. Então a morte ela não vai ter poder sobre o nosso corpo, porque o nosso corpo não vai ter pecado mais. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, sobre essa santificação permanente ou glorificação, essa fase da santificação. Então, essa parte aqui que nós vamos encerrar, essa perda de comunhão, significa que o ser humano está desconectado com Deus. É semelhante, vou dar um exemplo aqui também bem grotesco para a gente entender um pouco melhor essa linha de raciocínio. É semelhante você pegar o seu celular e você querer se conectar, mandar uma mensagem para uma pessoa pelo WhatsApp ou pelas algumas redes sociais suas e você não tem internet, você não tem como ligar também para essa pessoa. Então você está desconectado. Então a pessoa manda mensagem para você e aí às vezes quando a gente se conecta, essa mensagem chega e aí às vezes a gente responde: eu não respondi mais cedo porque eu estava sem internet, eu não tinha como me conectar. É semelhante a isso. O ser humano ele está desconectado com Deus. E se ele está desconectado com Deus, ele não tem comunhão, ele não pode conversar com Deus. Assim como você também não pode responder ao WhatsApp, você não pode ligar para uma pessoa se você tiver sem crédito, se você tiver sem internet, assim também ela. Vocês não podem traçar uma conversa, assim também é nós com Deus. O pecado, ele fez isso conosco. Ele tirou essa comunhão que nós tínhamos com Deus. Então, esse é o significado de estar morto espiritualmente. Essa é a primeira morte espiritual. Ainda na perda de comunhão, diz o seguinte: o pecado tende a nos afastar a cada instante de uma vida plena, de paz e de progressivas conquistas. A comunhão com Deus nos encaminhará a uma experiência diária motivadora e contagiante. E aqui eu quero citar uma palavra do pastor John Piper, que diz o seguinte: o pecado afugenta a glória de Deus em nossas vidas. Vou ler novamente: o pecado afugenta a glória de Deus em nossas vidas. John Piper, um pregador, é autor de vários livros, né? E é um pastor da Igreja Batista. Ele diz que o pecado afugenta a glória de Deus em nossas vidas. Que glória foi essa? Aquela glória lá no Jardim do Éden, que Deus acabou de fazer toda a criação e ali coroou a sua criação com o ser humano. Então essa glória, Paulo fala muito isso na sua carta aos Coríntios, quando ele fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Então
essa glória Jesus ele está trazendo de volta, ele trouxe de volta a glória que Adão tinha quando ele antes dele pecar. Então Jesus ele está trazendo essa glória de volta. Ele vai trazer daqui a pouco, ele vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar os seus, e nós vamos receber esse corpo glorificado e vamos estar eternamente glorificando a Deus sem a possibilidade de cair em pecado mais, porque o pecado ele já não vai mais ter domínio em nossos corpos. Então, essa frase aí do pastor John Piper é muito importante, muito relevante, porque o pecado realmente ele afuguenta a glória de Deus, ele desfigura a glória de Deus num ser humano. Então, e o diabo sabe disso, que o pecado desfigura a glória de Deus. Então, por isso que quanto mais e mais ele oferece coisas às pessoas, para que as pessoas se degradeiem a sua vida física, a sua vida espiritual. Quanto mais tirar a glória de Deus, quanto mais afugentar a glória de Deus, mais o Satanás ele canta a vitória, porque quanto mais desfigurar o ser humano, porque o ser humano é a imagem, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então essa imagem e semelhança de Deus, o pecado afugenta essa glória. E ainda na perda de comunhão, nós temos aí o seguinte: o pecado é o que? É a preferência pelos prazeres passageiros do mundo, ao invés da alegria perpétua do companheirismo de Deus. Nós vamos ver isso de novo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui, vou ler para você. Romanos capítulo 3, versículo 23, onde o apóstolo Paulo vai dizer sobre esse companheirismo. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que todos os seres humanos pecaram e todos os seres humanos estão destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos estão afastados da glória de Deus. Paulo está dizendo que o pecado afastou todos os seres humanos. Então, o pecado afastou a gente desse companheirismo. Como eu havia falado lá atrás, que a nossa alma, o espírito deseja buscar Deus, mas a alma busca os desejos, né, os sentimentos, as emoções. O que acontece com a nossa alma quando ela não é direcionada pelo Espírito que está sendo direcionado pelo Espírito Santo? Se você pode observar aí no último quadradinho, tem aí uma filosofia chamada hedonismo. O que é o hedonismo? O que o hedonismo prega? O hedonismo prega que nada é errado se te faz feliz. Ou seja, se você, um exemplo que eu vou dar aqui, se você rouba o esposo ou a esposa de uma outra pessoa e acha que aquilo ali é bênção de Deus, destrói uma família para construir uma família, o hedonismo diz que basta você ser feliz, o importante é que você está sendo feliz. O hedonismo ele exalta o prazer, o hedonismo ele coloca o prazer como perspectiva de vida, como fim único na vida do ser humano. Então os prazeres temporais humanos, o hedonismo ele sente desejo disso. Então a filosofia hedonista ela prega isso. Então nós vemos aí na sociedade, Jesus falou isso para a mulher samaritana. A mulher samaritana, você conhece a história no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus diz para a mulher samaritana que se ela tomasse daquela água, ela nunca mais iria sentir sede. Ou seja, a nossa alma ela tem sede. Ela tem sede, por quê? Porque ela foi feita para coisas eternas, ela não foi feita para coisas terrenas. Mas eu quero trazer aqui uma consideração com relação às coisas terrenas, que nem todos os prazeres terrenos, eles se constituem pecado contra Deus. Há prazeres terrenos que eles são corretos
e que não vão de encontro com a palavra de Deus. Então, esses prazeres, trazendo essa recreação para nossas vidas, por exemplo, ir num shopping a passear, ir num cinema passear, ou ir numa praia tomar um banho, desde que você tome cuidado para não se expor muito. Isso são prazeres que não vai contra os princípios bíblicos. Mas quando eu coloco essas coisas, de passear, de ir no cinema, de ir na praia, né, ou até de jogar um futebol, quando eu coloco essas coisas em primeiro lugar na minha vida e não Deus, eu entro na filosofia hedonista. Eu coloco isso como algo mais importante, ou seja, essas coisas são mais importantes. Também tem o dinheiro, a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro. Tem também a questão da curtição, a bebida, né? A bebida, claro que a bebida é contrária aos princípios bíblicos de Deus. Então, são prazeres, né? Eu trabalho num lugar onde toda sexta-feira, eu mesmo particularmente, né? Quando dava sexta-feira, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu curtia muito os baile funk no Rio de Janeiro. Eu saía na sexta-feira, saía no sábado, saía no domingo e às vezes me andava na segunda, terça. A gente buscava lugares no Rio de Janeiro para a gente estar passando a balada. Então, isso são prazeres vindo da filosofia hedonista. A minha alma pedia aquilo, então eu ia dando aquilo para minha alma. Mas em vez de eu dar vida para ela, eu estava matando ela a cada dia. Então, automaticamente eu estava morto. Mas quando eu me encontrei com Jesus, assim como aquela mulher samaritana se encontrou com Jesus, Jesus ofereceu àquela mulher ali a água da vida. E aí Jesus falou que ela nunca mais iria ter sede se bebesse da água que ele desse. Então, a água que Jesus estava falando era o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inunda o nosso ser, ele inunda o nosso ser ao ponto de nós nos contentarmos, não sentirmos mais desejos de buscar esses prazeres contrários à palavra de Deus. Vivemos uma vida normal, podemos dizer assim. Então, tá aí, essa perda de comunhão para com Deus. E aí, eu tenho mais uma frase do pastor John Piper, que diz o seguinte: torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora em sua presença. Vou ler novamente. Torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora em sua presença. Então, tá aí as palavras do pastor John Piper com relação à comunhão com Deus. E aí, nós partimos para o item 2, que diz o seguinte: o vazio existencial. E aí tem uma fala do Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o perfil da humanidade sem Deus, ou seja, cansada e oprimida. Cansada de quê? Cansada do pecado. O pecado ele traz cansaço espiritual às nossas vidas. Quanto mais nós pecamos, mais cansaço espiritual nós sentimos. Então, todas as coisas ruins caem sobre as nossas vidas porque nós vivemos uma vida de pecaminosa. Então, Jesus disse que aqueles que estão cansados ou sobrecarregados, Jesus ele nos dá a promessa de que alivia essa bagagem nossa, essa bagagem que Adão colocou em nossas costas e que nós estamos carregando e que nós temos desejo de carregar. Então Jesus falou que alivia, e ele não fala que tira, ele fala que alivia. Como eu falei um pouquinho mais atrás, nós vamos tirar essa bagagem, nós vamos tirar essa herança quando, por ocasião do arrebatamento da igreja, quando nosso corpo vai ser glorificado, e aí nós não vamos ter mais problema com esse tal de pecado. O pecado ele não vai dominar mais o nosso corpo, mas por enquanto nós ainda carregamos essa herança adâmica na nossa vida. E aí Jesus está dizendo que ele nos alivia, ele nos dá alívio. Aliviar, essa palavra aliviar, esse verbo aliviar é ajudar a carregar. Então Jesus, ele a cada dia ele nos orienta, ele nos dá força para nós lutarmos contra o pecado, lutarmos contra esse mal que toda a humanidade foi abalada por ele.
De que forma? Através do Espírito Santo, guiando as nossas vidas e nos dando força para caminharmos a cada dia na sua presença. Ainda falando sobre o vazio existencial, o pecado do homem leva à perda de comunhão com Deus, causando um vazio da alma. Jesus Cristo é o único que pode preencher esse vazio, trazendo descanso para a alma e fazer o homem retornar a Deus. Como eu falei, a mulher samaritana era uma mulher vazia de Deus. Por ela ser vazia, ela andava buscando água nas cisternas rotas do mundo. E por ela buscar água nas cisternas rotas do mundo, né, ela já estava já no seu quinto casamento, o quinto homem, né, seu quinto marido, e o próprio Jesus disse que não era dela, né, aquele que estava com ela não era dela. Provavelmente podemos deduzir ali, ou ela não era casada com ele, ou ele era de outra mulher. Tem essas duas deduções. Mas o que eu quero dizer é que ela era uma pessoa vazia, porque a alma dela ansiava por coisas. E por ela não conhecer Jesus ainda, a alma dela levava ela a buscar muitas coisas, né, para preencher. Esse é o vazio. Já dizia uma máxima que diz que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. Essa máxima é verdadeira, né? Esse pensamento é verdadeiro. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. E aqui nós vamos partir para o terceiro item desse segundo tópico aí, quando fala da morte. E aí eu quero aqui abordar os 3 tipos de morte, já falamos um pouquinho atrás, que foi a morte espiritual, que Adão teve, que Adão contraiu, a morte do seu espírito. Gênesis capítulo 6, a Trindade diz o seguinte: o meu espírito não contenderá mais com o homem, ou seja, não vai estar mais com o homem. O espírito saiu do homem, o homem agora está sendo guiado sem o espírito, sem destino. Mas a gente vai ver o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento, vindo em algumas pessoas, usando algumas pessoas para escrever, algumas pessoas para falarem a palavra de Deus, e aí ao mesmo tempo saía dessa pessoa no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento a gente vai ver que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele disse que não ia mais estar com o homem. E isso aconteceu até a vinda de Jesus, porque quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e ascendeu ao céu, o próprio Jesus falou para os seus discípulos: eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Consolador, o outro, né, outro da mesma espécie, o Deus Espírito Santo. Né? Então Jesus foi ao céu, ascendeu ao céu, Deus Filho ascendeu ao céu, e aí lá ele disse que ia rogar ao Pai, Deus Pai, para que Deus Pai enviasse o Deus Espírito Santo, para que o Deus Espírito Santo voltasse de novo para a terra. E aí foi o que aconteceu. O Espírito Santo retornou para a terra para ficar permanente. Hoje nós estamos na era da graça, né? Hoje nós estamos no ministério do Espírito, a gente vai ver isso nas páginas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, que o ministério do Espírito é em glória, o ministério que vivifica. Hoje é o Espírito Santo que está permanente na vida da igreja, né? Auxiliando a igreja, fortificando a igreja, dando força, santificando a igreja, para que a igreja pregue o evangelho ao mundo e para que a igreja também se resguarde da prostituição do mundo. Então, esse mesmo Espírito que o próprio Jesus falou que ia ascender ao céu, esse é o mesmo Espírito que lá em Gênesis, capítulo 6, se afastou do homem por causa do pecado, e que ali em Atos dos Apóstolos, esse mesmo Espírito vem permanente para ficar na raça humana, essa promessa de Jesus que se cumpriu ali. Então, a morte é uma consequência irrefutável do pecado. O apóstolo Paulo diz que ela é o prêmio, a recompensa de uma vida de pecado. Observe que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 26, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Observe o que o apóstolo Paulo fala. Vamos fazer aqui uma exégese desse versículo bíblico 23, né, de Romanos 23. O que o apóstolo Paulo está falando?
Há um pano de fundo por trás desse versículo que nós precisamos compreender. A hermenêutica ela nos dá essa possibilidade de olhar o contexto, tá, do versículo, das passagens bíblicas. O pano de fundo desse versículo traz a ideia de um trabalho, tá, de dois senhores, de dois patrões. Um patrão aqui simboliza o pecado, né, e o outro patrão simboliza Deus. Paulo está dizendo que o salário que esse patrão chamado pecado ele dá às pessoas, esse salário, Paulo está dizendo que esse salário ele é a morte. Mas Paulo está dizendo que o outro patrão, o outro que é Deus, ele não dá salário, porque a graça não é um salário. Ele fala que é gratuito, que é oferecido gratuitamente. E esse dom gratuitamente, Paulo fala que é uma vida. Observe agora o contraste. O patrão chamado pecado, ele paga o nosso salário no final da nossa carreira. Com o quê? Com a morte. Está aqui o seu salário, é a morte. Já Jesus Cristo, já Deus, nos dá o dom gratuito em Cristo Jesus, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, levado pelo Espírito Santo. Então, este é o pano de fundo a qual o apóstolo Paulo está falando. Então, cada um decide por si mesmo. Vai servir ou vai servir o pecado, né, e receber o salário aí no final, ou vai servir a Deus e receber o dom, né, o dom gratuito de Deus. Então aqui nós podemos colocar aqui os três tipos de morte, né, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é a segunda morte, que eu não falei sobre ela. A terceira morte, que a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse, que é a segunda morte, que é o banimento por completo do homem, do ser humano, da face de Deus, entendeu? É o banimento por completo. Houve uma atualização aí do meu Android, acabou entrando aí uma tela aí, mas voltamos aqui de novo. Então, Paulo fala sobre isso, né? Desse pecado que ele paga com a morte. E essa morte, ela pode ser morte física, pode ser morte espiritual ou segunda morte, como está escrito lá em Apocalipse, que essa segunda morte é o banimento por completo do homem ou do ser humano da face de Deus. O ser humano não vai ter mais chance de estar mais na presença de Deus, porque esse ser humano que não quis aceitar a oferta da salvação, que quis trabalhar nessa empresa do pecado, do Senhor pecado, então no final de sua vida foi ofertado para ele, foi dado para ele o seu salário. O seu salário é o pecado, é a morte. Diz a Bíblia que lá, nesse lago de fogo de enxofre, vai estar Satanás, vai estar o anticristo e vai estar todos os demônios, todos os anjos decaídos jogados no lago de enxofre e fogo. E todos aqueles que serviram a Satanás indiretamente e diretamente. Então, fica aí a pergunta. Você decide o que você vai escolher. Você vai escolher a empresa do pecado ou você vai escolher a empresa do Senhor Jesus Cristo que te dá um dom gratuito da salvação eterna. Então aí nós temos aí a morte, ainda falando sobre a morte. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a minha tela para não atrapalhar. A pessoa sem Deus se desespera em relação à morte. A ele resta o juízo, a prestação de contas, a condenação ao lago de fogo e finalmente a morte eterna. Quanto ao ser humano com Deus no coração, não existe o desespero, apenas o preparo em vida para o porvir com grande esperança. Foi perdoado. A morte é partir e estar com Cristo. Então, o escritor aos Hebreus ele vai dizer na sua carta que ao homem está dado para morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo. Se não me foge a memória, capítulo 9. Então, a morte é o ponto final da vida do ser humano nesta vida terrena. Mas uma outra vida prossegue por toda a eternidade. Então, as pessoas que morrem sem Deus, elas vão esperar o juízo, né? Que é o grande trono branco que é registrado em Apocalipse, esse juízo de Deus, esse juízo que Deus vai ter que fazer com relação ao pecado.
Então essa pessoa quando morre, ela vai para a prestação de contas, ela vai para a condenação, ela vai para o lago de fogo de enxofre, ela está condenada. Não tem como ela voltar mais, não existe retorno do mundo dos mortos. Não existe retorno do mundo dos mortos. Não existe. Essa é uma filosofia mentirosa. Então quem morre não volta, não pode voltar. Tá? Tudo que nós temos aí hoje em dia, pessoas falando que viu parente que faleceu, parente que morreu, isso tudo é uma visão de ótica de Satanás, que Satanás coloca na vida das pessoas. Então, o ser humano sem Deus, ele vai para a prestação de conta, vai para a condenação, porque então ele já morreu e não tem mais como voltar atrás e tomar decisão. Então, a melhor decisão a ser tomada é antes de morrer. Muitos têm a sua vida, muitos têm a oportunidade de escolher o Senhor Jesus, mas vão pensar nisso só depois que passar para o outro lado. Foi semelhante àquele homem que Jesus conta a sua história, o rico, né, e o pobre, né? E ali, aquele pobre ali estava ali passando um desespero, com o cachorro lambendo as suas chagas, e o rico gozando de muita alegria. Depois os dois morreram. Não estou querendo dizer aqui que todos os pobres vão ser salvos, não é isso. Na palavra Jesus não quer dizer isso. Ele era pobre, mas tinha Deus no coração. Também pode ter uma pessoa rica que tem Deus no coração e que vai estar no céu também, que foi rico aqui na terra e que vai estar no céu também. Da mesma forma que vai ter pobre aqui na terra que foi fiel a Deus, que vai estar no céu. Da mesma forma que vai ter pobre, tá? Pessoas pobres que foi infiel a Deus aqui, que vai estar também sofrendo um lago de fogo de enxofre. E assim também pessoas ricas que também vai estar sofrendo um lago de fogo de enxofre. Então, essa questão mal interpretada que os discípulos fizeram de Jesus, quando Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo do agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus não estava falando da pessoa, Jesus estava falando do amor à riqueza, aquelas pessoas que amam a riqueza ao ponto de não querer saber de Deus. Então, nós vamos ter pessoas que foram ricas aqui na terra no céu, assim também como o inferno vai ter pessoas que foram ricas aqui na terra. Assim também como vai ter pessoas que foram pobres aqui na terra no céu, assim também terá pessoas que foram pobres aqui na terra que vão estar no inferno. Então, tanto no inferno quanto no céu, terão pessoas ricas e terão pessoas pobres. Por quê? Porque a questão não é o que elas tinham aqui em vida, mas o que elas serviam aqui em vida. Se elas serviram a Jesus Cristo, elas vão ter a vida eterna em gozo. Se elas não serviram a Jesus Cristo, elas vão ser condenadas à perdição eterna. Então, quanto ao ser humano com Deus, no coração não existe o desespero, apenas o preparo em vida para o porvir com grande esperança. Foi perdoado. A morte é partir e estar com Deus, ou seja, a perspectiva do cristão é um dia de se encontrar com seu Senhor. Então, a morte, Paulo disse que o viver, que já não vivia mais eu, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? E ele falava que a morte era lucro na vida dele, né? Que a morte seria lucro na vida dele. Por quê? Porque ele já almejava estar com o seu Senhor nas mansões celestiais. E aí, nós vamos agora entrar na questão como se libertar deste pecado de Adão. Como nós vamos receber essa libertação? E entrando aí nesse terceiro tópico aí para encerrar nossa mensagem nessa manhã, nós trazemos o seguinte: uma vez que o ser humano tornou-se escravo do pecado, como libertar-se? Por isso, a mensagem, a libertação anunciada por Jesus Cristo em João capítulo 8, versículo 32 ao 36. E aí eu destaco três coisas como se libertar do pecado, tá? dessa condenação. Dentro dessa libertação é necessário a necessidade de um libertador, a necessidade de arrependimento e a necessidade de andar em espírito. Então vamos começar com a necessidade do libertador, certo? Então temos aí na frente aí, ó, vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Temos aí na frente aí, o homem necessita de um libertador que venha destruir o domínio do pecado e apagar todas as ofensas. Este libertador é Jesus Cristo. Aquele que crê e confessar Jesus Cristo como Salvador alcança a misericórdia, alcança a salvação. Então,
Jesus Cristo é esse libertador. Não há outro libertador a não ser Jesus Cristo. Não tem como o ser humano se libertar da condenação a não ser passando por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso libertador, ele é o nosso remidor. Jesus Cristo tem um poder de, de nos libertar do pecado. O homem em si só não consegue se libertar desse pecado, então precisa de um libertador. Spurgeon vai dizer o seguinte, o Charles Spurgeon vai dizer o seguinte sobre essa questão. Ali nós falamos sobre a libertação, sobre o libertador. E aqui agora nós vamos falar no item 2 sobre a necessidade do arrependimento. Simultaneamente, ao reconhecer Jesus Cristo, o pecador deve arrepender-se de seus pecados. Nós vamos encontrar isso escrito em Atos 19, versículo 18, e em Romanos capítulo 10, versículo 10. E a salvação é impossível sem um arrependimento. Spurgeon vai dizer o seguinte: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Ou seja, sem o arrependimento, o homem não consegue acesso ao céu. Sem o arrependimento, o homem não consegue ter a vida eterna. É necessário o arrependimento. Jesus veio pregando arrependimento. Os seus discípulos vieram pregando arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre arrependimento. E o que é o arrependimento? O que significa o arrependimento? O arrependimento é uma resposta ao anúncio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. O arrependimento significa mudança de pensamento, sentimentos e atitudes. Observe as três coisas de que o arrependimento atua, onde o arrependimento atua: nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas atitudes. Arrependimento é você voltar. Arrependimento, diz aí agora nessa figura do lado esquerdo, o seguinte: arrependimento não é um sentimento de pensar ou remorso. Judas Iscariote teve remorso. Então, remorso não é arrependimento. Arrependimento envolve abandono e ódio do pecado. Arrependimento é quando você abandona o pecado, não é quando você chora pelo pecado. É quando você abandona. E aí temos aí uma outra máxima do reverendo pastor Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. As pessoas podem chorar por uma pregação, as pessoas podem chorar muito pelo um hino que ouviu, mas nada disso quer dizer que houve um arrependimento. Eu já tive experiência de pessoas vinha à frente chorando e que depois saiu daquele culto ali, só foi aquele momento ali de choro. Não que eu estou dizendo que uma pessoa que se arrepende não chora aos pés do Senhor. Eu particularmente chorei muito quando eu vim aos pés do Senhor. Mas que o choro não é um termômetro para dizer que uma pessoa se arrependeu. O arrependimento você vai ver. Por isso que Jesus fala, produzir frutos, João Batista. João Batista fala para os fariseus, produzir, pois, fruto de arrependimento. Ou seja, quando você se arrepende, você produz frutos. Então, o seu pensamento muda, os seus sentimentos mudam e as suas atitudes mudam também. Então, o arrependimento é uma resposta ao anúncio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Não existe arrependimento sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem no ser humano, o ser humano ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo adentra no coração do ser humano e leva o ser humano a aceitar essa palavra. Automaticamente esse ser humano vai ser levado aos pés de Cristo. E ali, depois que esse ser humano é levado aos pés de Cristo, o nome dele é escrito no livro da vida. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. Então, não existe arrependimento se não tiver a palavra de Deus. É a palavra de Deus operada pelo Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito e nas juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamento do coração humano. Ou seja, então é a palavra de Deus que serve como bisturi
e o Espírito Santo como um médico cirurgião que adentra dentro de nós e com a palavra ele move o arrependimento em nossas vidas. Isso se chama graça, a graça de Deus. Isso se chama a graça de Deus vindo ao nosso encontro. Então, esse é o arrependimento. Então, sem a palavra de Deus, não existe o arrependimento. Então, a necessidade aí, nós estamos encerrando esse estudo por essa manhã. Então, vem aí o terceiro item, a necessidade de andar em espírito. Fomos libertos do poder do pecado. Com o novo nascimento, não somos mais escravos do pecado. Porém, ainda existe a possibilidade de pecar. Por isso, as recomendações bíblicas, e aí você vai ver aí duas recomendações bíblicas do apóstolo Paulo, uma que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 16, e a outra se encontra em Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 6. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfaria a concupiscência da carne. Andar aí, o verbo andar significa ser carregado, ser direcionado, e jamais satisfaria a concupiscência. A concupiscência aí, a palavra grega aí, que vem dessa palavra concupiscência aí, é ficar rodeando algo, né? Desejos pecaminosos da carne, né? Desejos pecaminosos da carne. E aí o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Colossenses, esse capítulo 3, versículo 5 ao 6, o seguinte: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aí sobre esse andar com Cristo. E aqui eu destaco três coisas desse andar com Cristo que fala da santificação. As três fases da santificação que está envolvido nesse andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele atua de três formas na santificação na vida do ser humano. A primeira fase da santificação ela é posicional, a segunda fase da santificação é gradual ou processual, e a terceira fase da santificação ela é eterna ou permanente. A primeira fase da santificação processual, a primeira fase da santificação é posicional. A segunda fase da santificação ela é processual ou gradual, e a terceira fase da santificação ela é permanente ou glorificação. O que é isso? Quando o Espírito Santo toca o nosso coração para aceitar Jesus, ele nos leva a Jesus Cristo. Então, ali há uma santificação posicional. Quando você se arrepende, automaticamente você é tirado de uma posição e colocado em outra posição. Isso se chama santo, tá? Santo não é porque eu não tenho pecado, não é porque eu não peco, santo não é porque eu sou perfeito sem pecado, não. Santo aqui significa separado. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo do prato no mercado. Você vai no mercado comprar um jogo de prato para a sua casa. E aí você chega lá no mercado, você tira ele da prateleira. Os pratos estavam em uma posição. Qual era a posição? Eles estavam na prateleira. Você tirou esses pratos da prateleira. Agora você vai levar esses pratos para sua casa. Quando chegar na sua casa, você vai usar esses pratos. E para usar esses pratos, você vai ter que lavar esses pratos. Toda vez que você usar, você vai ter que lavar. Essa lavação já parte para o segundo processo. O primeiro processo é posicional, quando você tira ele de lá do mercado para sua casa. Saiu de uma posição, foi para outra posição. O segundo é processual gradativo. Você sempre vai estar lavando esses pratos. Toda vez que você for usar, você vai estar lavando. Por causa de poeira, por causa de bichinhos que possa estar passando em cima dele, lá no armário. Assim também é a nossa vida nessa santificação processual. O Espírito Santo ele lava a gente constantemente com a água, com lavar regenerador, para que nós estejamos sempre limpos para entrar na presença de Deus e para ser usado por Deus. E o último processo dessa comunhão com o Espírito Santo, desse andar no Espírito Santo, é a santificação permanente, ou santificação eterna, ou a glorificação.
O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que seremos glorificados, e isso que é corruptível se tornará incorruptível, ou seja, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Não mais teremos o pecado em nossas vidas, não mais teremos o pecado no nosso corpo. Então, Paulo diz que nós vamos receber esse corpo glorificado em Cristo Jesus. Por receber esse corpo glorificado em Cristo Jesus, vamos viver eternamente com essa santidade em nossas vidas. Então, está aí essa necessidade de se andar no Espírito Santo. Então, esse andar no Espírito Santo, ele vai fazer esse processo conosco, o posicional, o processo gradativo e o processo permanente que acontecerá na glória. Meus queridos, chegamos aí ao final desse estudo de uma matéria da teologia sistemática por nome Amatiologia, Doutrina do Pecado. Chegamos aí à conclusão, aí estamos aí com 1 hora e 30 minutos de aula e eu quero ler aí essa conclusão que diz o seguinte: quanto maior for a compreensão da doutrina do pecado, maior será a nossa compreensão da obra redentora de Deus. Ou seja, quanto mais você conhecer acerca do pecado, por isso que é necessário se pregar acerca do pecado, para que a sociedade, para que o ser humano conheça o pecado, e maior será a nossa compreensão acerca da obra redentora de Jesus Cristo. Através da doutrina do pecado, ficamos cientes, ficamos mais conscientes da nossa completa dependência da graça de Deus para a nossa reconciliação com o Senhor. Ou seja, quanto mais conscientes nós estamos com relação ao pecado, mais nós entendemos que precisamos nos reconciliar com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar aí a sua madrugada, se você está assistindo aí ainda. Que Deus possa te dar uma semana abençoada, que Deus possa te dar um bom trabalho nesta segunda-feira, que a sua semana seja carregada de bênçãos, que o Senhor guarde você, guarde a sua casa, e com frequência eu vou estar aqui trazendo mais vídeos com aulas da teologia sistemática. Tá? Hoje nós falamos aí sobre uma matéria, que é a doutrina do pecado, e futuramente vamos trazer outras matérias aí da teologia sistemática. E aí eu quero deixar já para o próximo estudo, né, o que nós vamos falar no próximo estudo. Vamos falar sobre uma outra matéria da teologia sistemática que fala sobre soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação, a maravilhosa e inefável graça de Deus. Então, o próximo estudo da gente, tá, vai estar aí marcado sobre soteriologia, que é o próximo estudo, a maravilhosa e inefável graça de Deus. Eu quero deixar aqui o endereço do meu amigo Éder Tomé, que prepara esses slides maravilhosos. Ele prepara esses slides para editora Betel, da editora Betel, das revistas Betel, e também prepara também os slides das revistas CPAD. Você pode estar entrando lá no blog dele, no EBD Panorama. Você pode colocar lá no Google EBD Panorama, que você já vai entrar lá no site dele. Lá no site tem muita coisa boa, tem muito estudo maravilhoso lá para o seu conhecimento, para você que é professor, para você que é pregador e para você que deseja também aí ter um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento correto da palavra de Deus. Como eu falei no vídeo passado, a teologia é uma cosmovisão de Deus. A teologia explica a cosmovisão de Deus. A Bíblia é a ideia de Deus escrita. Então, o que Deus deseja para o ser humano está escrito na Bíblia. A teologia, ela nos traz explicada acerca das doutrinas bíblicas, que na Bíblia não está em ordem, não está em ordem cronológica, não está separado. Entendeu? Então tá aí o site dele, o blog, você pode procurar. E também tem no WhatsApp também, se você entrar lá no site dele, no EBD Panorama, automaticamente, se você ver lá dentro do site, você vai ver também um link para você entrar num grupo dele no WhatsApp, onde ali no WhatsApp ele coloca seus slides, coloca subsídios, entendeu?
para as aulas, tanto a editora Betel quanto a editora CPAD. Então, fica aí o endereço, fica aí para você copiar ou guardar aí, e que Deus abençoe mais uma vez a sua manhã, e que Deus abençoe mais uma vez a sua semana, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.